bem? Esse é o canal Depósito Literário. Estamos de volta aqui para falar com você sobre mais um livro que nós lemos, muito especial, muito bom, que é esse daqui, ó, As Parábolas de Jesus. Livro maravilhoso, daqueles livros que poderíamos dizer assim, que começam bom, né? Começa bom e vai se tornando melhor ainda à medida em que nós lemos. É como aquele versículo que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim também são os bons livros, e esse aqui é um deles. As Parábolas de Jesus. É o livro da lição do último trimestre de 2018 das Assembleias de Deus e da editora CPAD, da Escola Bíblica Dominical. É desse livro aqui que foram retirados aí a essência das lições, né, dessa revistinha aqui, que foi estudada durante 3 meses por todas as igrejas Assembleias de Deus do Brasil, pertencentes à CGADB. Então foi deste livrinho que foi tirado aí para essa revista, esse livro maravilhoso aqui, As Parábolas de Jesus, de Wagner Tadeu Gebe e Eliel dos Santos Gebe. Eles são pai e filho, um pastor da Assembleia de Deus, né? São lá de Curitiba, um pastor da Assembleia de Deus, pastor presidente, o Wagner Tadeu Gabi, em Curitiba, conferencista, advogado, comentarista das lições bíblicas CPAD e escritor de diversas obras, entre elas As Doenças do Século, Planejamento e Gestão Eclesiástica e Relações Públicas para os Líderes Cristãos, todas publicadas pela CPAD. Eliel dos Santos Gabi, filho, né, possui graduação em Engenharia de Produção pela Faculdade Radial de Curitiba e bacharelado em Teologia pela Faculdade Teológica Batista do Paraná. Especialista em Logística e mestrando em Teologia Pastoral pela Faculdade Teológica Batista do Paraná. Maravilhoso esse livro. E o que me chama a atenção, alguns capítulos em especial, como principalmente, como eu disse antes, né, o livro começa bem e cada vez ele vai ficando melhor até os últimos capítulos. Principalmente os últimos me chamam muita atenção e falaram muito ao meu coração, que foi o capítulo 9, o perigo da indiferença espiritual. Esse capítulo fala em especial para nós sobre as pessoas que não obedecem ao Senhor, que a sua vida não condiz com aquilo que o Senhor ensina, né? A essência desse capítulo é a palavra dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam, né? Ou seja, os nossos atos eles devem refletir aquilo que nós falamos, né? E cita aqui o versículo de João 15:14 que diz: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Outro capítulo que me chamou bastante a atenção é o capítulo Despertemos para a vinda do grande rei. Aqui também tem um capítulo, esse capítulo fala sobre a parábola das 10 virgens. E tem algo muito interessante nesse capítulo, que muitas vezes é pregado nas Assembleias de Deus do Brasil, que a botija cheia de azeite significa uma pessoa cheia do Espírito Santo para ser salva. E os próprios autores aqui, conferencistas, teólogos, consultores aí da Assembleia de Deus no Brasil, refutam esta ideia. Aqui na parábola das 10 virgens, as virgens representam as pessoas que aceitaram a fé cristã. As lâmpadas representam o espírito humano. O azeite representa as boas obras de amor, obras de amor, e o sono representa o período em que as pessoas não vão estar
esperando, aguardando a volta de Cristo. É nessa hora que Jesus Cristo irá voltar. É nessa hora que o arrebatamento irá acontecer. E ele cita algo interessante, né? Que esse azeite é um estoque de boas obras, de sinceridade, quebrantamento e misericórdia. Isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Então, o que enche nossa botija de azeite é a nossa vida quebrantada diante de Deus, né? Azeite na botija não é simplesmente línguas estranhas. Azeite na botija não é simplesmente um mover espiritual. Azeite na botija não é simplesmente uma facilidade de sentir a presença de Deus. Azeite na botija é um estoque de boas obras que aqueles que aguardam o noivo têm reservado para o grande dia do Senhor. Não que essas obras irão salvar alguém, mas essas obras, elas caminham juntas com aqueles que já foram salvos pelo Senhor. Pois quem foi salvo pelo Senhor, ele tem vida transformada que vai muito além de manifestações do Espírito Santo. E os autores da lição, eles vão mais longe ainda nessa questão, dizendo: não há qualquer fundamento bíblico que as virgens loucas representem os crentes sem o batismo com o Espírito Santo ou sem poder. Ser cheio da unção do Espírito é muito mais do que falar em línguas estranhas ou manifestação de poder, embora essas bênçãos maravilhosas evidenciem o enchimento do Espírito, conforme a teologia de Lucas, presente no livro de Atos dos Apóstolos. Entretanto, não se pode perder de vista o enchimento do Espírito, conforme Paulo ensina em sua carta, correlacionando com a vivência dos frutos do Espírito. As línguas estranhas, nós cremos, elas existem, elas são necessárias, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, os milagres, as manifestações, mas tudo isso é vão se não vier acompanhado das boas obras. Tudo isso é vão, como o apóstolo Paulo também disse em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens, se não houver amor, não faz sentido nenhum. Serei como o sino que soa, né? O prato que retine. Então não faz sentido nenhum uma vida cheia de manifestações do Espírito Santo, sem uma vida de amor ao próximo, sem uma vida de boas obras, sem uma vida de vigilância espiritual. É isso que os autores querem apresentar. E tem muito mais coisa interessante aqui, como por exemplo, esperando o Senhor, mas trabalhando para o reino de Deus. É muito interessante, né? Esperar o Senhor, mas esperar trabalhando. Aqui ele fala sobre a parábola dos talentos. Deus entregou um talento a cada um de nós. Deus entregou algo especial a mim e a você, de acordo com a capacidade de cada um. Deus entregou. E o mais interessante é que Deus, conta a parábola, que Deus entrega os dons, os talentos a cada um, para que cada um de nós possamos negociar segundo a nossa capacidade. E a parábola diz que imediatamente aqueles homens saíram a negociar. Então não importa o que esteja acontecendo na sua vida, desenvolva aquilo que Deus te deu. Desenvolva aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. A parábola diz que um deles enterrou, e não quis negociar, mas que os outros imediatamente saíram a negociar, a procurar desenvolver os dons que Deus colocou na mão de cada um. Essa parábola eu acho que vem muito a calhar, eu acho que é muito propícia para o momento que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas não querem saber de trabalhar na obra de Deus. O serviço voluntário, o serviço desinteressado, inclusive o último capítulo deste livro fala exatamente sobre isso também. A humildade e o amor desinteressado. É isso que move o servo de Deus. Você é salvo por Cristo e você deseja que outras pessoas venham a desfrutar dessa mesma bênção, da salvação.
Você quer contar imediatamente para os outros. Você quer mostrar ao mundo o que Deus fez pela sua vida e o que Ele pode fazer pela vida dos outros. A humildade, o amor desinteressado. Então vivemos uma hora, o livro traz essa questão nesses últimos capítulos. Vivemos uma hora em que muitos querem ficar sentados, né, de braços cruzados na igreja, dizendo que não sabe fazer isso, que não sabe fazer aquilo, que não sabe fazer nada. Deus deu um dom, Deus deu um talento a cada um de nós. Pregar o Evangelho, anunciar a Cristo, é responsabilidade de cada um dos crentes, independente de ministério, independente se o seu ministério é de louvor, independente do seu ministério de palavra, de pregação. Deus deu um dom, um talento para cada um. Cada um tem uma utilidade, cada um tem uma função. Na Bíblia nós aprendemos que a igreja é o corpo de Cristo. E no nosso corpo, como no corpo de Cristo, não existe órgão que não tenha uma função. Uns aparecem mais, outros estão escondidos, mas cada um tem sua função importante. Muitas vezes até muitos ficam sentados no banco da igreja sem fazer atividades que apareçam na congregação durante uma vida inteira. Mas Deus pode ter te dado um dom Deus pode ter te colocado nas suas mãos um ministério de intercessão muito grande por determinadas causas. Deus tem ferramentas que coloca na sua mão para você usar. Por vezes você não prega, por vezes você não louva, não sabe, não tem capacidade, não pode, mas você pode orar, você pode jejuar, você pode interceder por aqueles que estão realizando a obra, você pode interceder pela igreja perseguida, pelos missionários, você pode jejuar por eles, você pode contribuir. De repente Deus colocou algo na sua mão, de prosperidade, para ajudar a obra dele. Então, não existem desculpas. Enquanto o noivo não vem, trabalhemos na obra do Senhor. Nosso vídeo sobre o livro As Parábolas de Jesus, da CPAD, Wagner Tadeu Gabi e Eliel dos Santos Gabi, ou Gabi como preferirem, Fica a nossa nota de 0 a 10, eu dou 10 para esse livro. Eu dou 10 para esse livro. Muito bom. Fica a nossa recomendação. Livro para ser estudado, para ser relido. Muito bom. Da CPAD. Fica a nossa dica para você, que ainda não adquiriu, que você possa adquirir. E dá aí o seu joinha no nosso canal. Não se esqueça de comentar, deixar seu comentário. Não se esqueça também de se inscrever no Depósito Literário.